Ao vivo, boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora conversar. Você sabe que aqui é o espaço do acolhimento, do afeto, do cuidado, sem julgamento, não é isso? Eu sempre falo isso na abertura. E o que mais me motiva a seguir, a continuar fazendo esse projeto, é porque eu acho que eu tenho um privilégio. Você imagina, você fazer um projeto que você só chama, que você só convida quem você gosta, quem você acompanha, quem você admira. É um privilégio. Então talvez seja por isso que eu continue fazendo o Bora Conversar. E hoje não será diferente, porque ela é uma amiga que eu conheço faz tempo e sempre disposta a ajudar, a somar uma palavra positiva no momento em que você não está no seu melhor dia, e ela chega e ilumina, e vocês vão entender já já do que eu estou falando, porque vocês vão ver aí na tela. O tema de hoje, eu preciso dizer, Elaine Andrade, advogada Elaine Andrade, que vai estar aqui comigo, o tema é pensão alimentícia, e eu preciso dizer, Elaine, que eu tenho, já vou fazer 3 anos, né? Eu já estou caminhando para 3 anos do Bora Conversar. Eu nunca recebi tanta pergunta. Foram várias perguntas. Por que será que esse assunto ele acaba gerando tantas dúvidas? E se eu recebi 1 ou 2 perguntas de homens, acho que foram muitas, assim, 1, 2, a maioria foi tudo as mulheres perguntando. E a gente tem coisa para refletir, né? Para pensar. A minha convidada, ela já está advogando há mais de 7 anos. Ela tem um escritório aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, aqui pertinho. Ela é especialista em direito do trabalho e abrange também a área civil e presidencialista. Bora conversar com a minha amiga, querida, advogada, Elaine Andrade. Vou botar ela para dividir tela aqui comigo. Antes, deixa eu fazer algumas explicações. Eu coloquei um vídeo, né? Postei um vídeo explicando em que eu faria mitos e verdades. Vou fazer. Que eu disse, vai ser logo na abertura. Mas como eu recebi essas perguntas, né, várias perguntas, eu quero primeiro responder, né? Quem parou um tempinho lá na caixinha e colocou a sua pergunta. E depois, no final, eu faço mitos e verdades. Bora conversar com a Elaine Andrade. Deixa eu botar ela aqui para dividir tela comigo. Ela já tá. Todo mundo que tá chegando, que tá aqui, tá certo? Com a gente. Bora conversar. Ela vai aparecer aí e vai dividir tela comigo. Vem, Elaine. Vai chegar. Chegou. Ih, peraí. Calma, vira a tela. Agora foi. Sim, tá Ai, vendo? consegui. Deu Olá, certo. boa noite. Tá me ouvindo? Tá tudo direitinho, o áudio tá bom, o vídeo tá bom. Tá Tá todo bom? mundo ouvindo? Dá um alô aí pra gente, só pra gente se situar, tá certo? Eu tô vendo que tem aqui Vênia, Kátia tá aqui, Leilinha, beijos. Josiane também tá aqui, beijo. Olha, fique muito à Olá, vontade. colega. Colega parceiro aí. Obrigada por estar aqui, meus amigos. Eu tenho que agradecer. É um privilégio estar aqui. É uma honra estar no Bora Conversar, né? Espero esclarecer algumas dúvidas aí que surgiu na caixinha. Tem várias. Você É sabe que já era um movimento meu de querer você aqui, mas como eu acredito que tudo tem um momento certo para acontecer, verdade. Verdade, verdade. Tudo tem o seu tempo. tudo tem o seu momento. Agora vem cá, Elaine, eu queria que você falasse um pouquinho de você e eu queria já lançar aqui uma pergunta que me veio na cabeça. Você sabe que aqui não é aquela entrevista, é um bate-papo. Sempre foi Sim, um sonho eu ser advogada? sim, sempre foi. Tive uma oportunidade, né, de estudar numa universidade onde eu fiz o meu curso de direito, não foi fácil, né, mas foi aos pouquinhos, a pouquinho, já estou aí militando há 7 anos, mais de 7 anos, né, porque tem estágio, tem várias coisas, né, que a gente vai ao longo do tempo, né, vai criando experiência. Mas eu estou muito feliz na área,
tá? Hoje eu tenho meu escritório, tenho vários parceiros em todo o Brasil, Bahia, São Paulo, Sul, né? Juiz de Fora, e tenho os colegas aqui no Rio de Janeiro. Como você mesmo falou, meu escritório é aqui na Tijuca e estou aí há um tempinho. Tá certo. Então vamos fazer o seguinte: a gente tem muito que conversar aqui, muitas dúvidas, muitas questões. Agora vem cá, eu percebi que a maioria das perguntas, das pessoas que participaram, a mulherada que participou. Por que será? Que a mulher que participou mais, Quando o tema é pensão alimentícia, a mulher participou mais. porque a mulher que vai mais atrás dos seus direitos de pensão alimentícia, né? Existe os homens que ingressam com ações de pensão alimentícia? Existe sim, mas a grande maioria é a mulher, né? A mulher que tem que buscar o seu direito porque o pai deixou de pagar, o devedor. Então, a criança ela precisa ter o mesmo poder aquisitivo que tinha quando, né? Ou quando era casada, ou então com o pai, às vezes não é só uma mãe solo, né? Então, assim, ela busca mais mesmo porque tem que forçar, senão alguns homens não cumprem, né? Ou esquece, esse mês eu pago, no mês que vem eu esqueço, né? Mas não esquece das outras obrigações. Então, a mãe sim tem que procurar o seu direito. O direito, na verdade, é o dever dela e o direito é da criança. Né? Ah, sim. Então vamos lá, eu vou começar aqui com a primeira pergunta, que é da Letícia Abrantes. E ela pergunta, Letícia, Letícia Abrantes. E ela perguntou o seguinte: estou separada e grávida. Posso pedir pensão? deve, imediatamente, assim que descobriu a gestação. Ela tem direito desde a descoberta de estar grávida, né? O menor, ele precisa ser assistido. Aí ela tem que procurar ou a defensoria pública ou um advogado, né? Para ajuizar a ação caso o pai voluntariamente não faça isso. E por quê? Tem alimentos, né? Que no caso, o que? Alimentos dela, né? Para ela sobreviver e o feto ter uma vida saudável. Exames, tem perinatal, né? Então, às vezes, coisas mais complexas. Então, ela precisa, sim, que chamam-se alimentos gravitícios. Aí, após essa criança nascer, aí ela se converte à pensão alimentícia. E aí, Aí mas ela tem que assim, procurar, desculpa, ela tem que procurar novamente ou advogado ou a defensoria pública para converter, não é automático. Me fiz entender? fez sim. Era mais ou menos isso que eu ia perguntar. E aí eu falei que a mulherada participou, mas tem uma pergunta aqui de um homem. E que homem bom! Tô brincando. Paulo Sérgio, ele diz o seguinte: recebi um aumento. Eu posso solicitar o aumento da pensão da minha filha? Ele é o devedor. Ele já, pelo que eu entendi, ele paga a pensão. Já tem Aham. um valor. Aí ele recebeu um aumento no emprego dele. Ele quer aumentar a pensão da filha dele. Ele pode fazer isso? Sim, se for judicialmente, ele pode requerer, né, o aumento. Mas, é, tô falando baixo? Tá bom a altura? Tá. Maravilhoso. Então, o que acontece? O valor, ele é por porcentagem, né? Se ele ganha 1.000 e amanhã vai ganhar 2.000, né? Quando ele ganha a promoção, isso vai ser automaticamente. Agora, se eu vou lá e pago 1.000 e é sempre 1.000, tem que ser atualizações. Será que não aconteceu isso ou foi consensual? Então, se foi só o valor exato, ele tem que. Ó, Você está escutando o que a doutora Elaine está falando aí? Porque assim, ele não explicou para a gente o detalhe.
né? Então você Isso, vê, então, esses detalhes são importantes. né? Você não Mas explicou eu para a posso gente. perguntar, eu posso responder depois, ele pode me colocar no privado, se quiser, ou esclarecer aí na hora, né, com mais riqueza de detalhes, eu posso responder. Mas já valeu aqui o que você falou, Elaine. Mas eu preciso parar um pouquinho, porque tem uma fala aqui muito importante e eu quero dividir. Ele Eu está só me dizendo desculpa, que porque às vezes eu tenho que ler também, né? Aí você me posiciona aí, porque às vezes não dá para ler e falar, olhar assim. tá bom, deixa comigo. As mães solo Só. são grandes guerreiras. Muitas vezes o pai se aproveita quando não há formalização da pensão, disse o Tiago Andrade. Isso aí, é isso mesmo. Então, a mãe tem que procurar o garantir o sustento do filho. Porque às vezes a mãe solo, ela pode também. Ah, eu sou bem-sucedida, eu não preciso do pai. Pode acontecer também. Mas deixa de resguardar o direito do filho. Você pode, mas o pai também tem que contribuir. Você Entendeu? sabe que você falou isso? Lembrei da minha mãe, porque a minha mãe, quando se separou, ela nunca pediu pensão para o meu pai, ela sempre bancou tudo, né? E não é porque eu sou advogada, não. Eu sempre levantei essa bandeira. A mulher tem que procurar os direitos da criança, que é dever dela, resguardar o seu filho. Tá Entendeu? certo. Pode terminar. Então, assim, eu não quero, porque às vezes assim, a mãe fica com medo por vários fatores, tá? Não só porque assim, ela pode haver represárias, né? A gente, né, tem problemas sérios aí, infelizmente, de agressões. Então, às vezes a mãe fica com receio. Entendeu? Aí acaba que acontece. Ah, vou fazer amanhã, vou fazer, aí o medo domina ela. Então ela tem que procurar um especialista, né? Ou então a própria defensoria para ser assistido e fazer a obrigação do pai ser cumprida. Tem que. Isso aí eu sou rigorosa. Certíssima. Deixa eu fazer aqui uma pergunta que acabou de chegar, que foi da Glória Paulino. Essa pergunta não está Ô, aqui. Glória, obrigada por estar aqui, hein? Um beijo. A pergunta dela é a seguinte: boa noite. Conheço um rapaz que tem duas filhas, estão se separando, ele paga a creche das meninas, e aí ela quer saber: o valor que deverá sair do salário dele conta com o valor da creche? Então, esses são os alimentos in natura, né? Então, a criança, ela só. O que são os alimentos? Os alimentos são alimentação, vestiário, lazer, transporte, saúde, plano de saúde. Então, assim, tudo se engloba. Quando ele paga a creche, ele está pagando alimentos in natura, tá? Garantindo, isso também é alimentos, né? Só que aí a possibilidade dele é a necessidade, a possibilidade versus necessidade. A possibilidade dele de dar mais e a criança tem que bater, entendeu? Então, assim, ele vai pagar a creche, né? Que já ele paga pelo que ela está me falando, mas ele tem as outras obrigações, porque tem alimentos. Entendeu? Então, assim, pode acontecer, né? Ela vai procurar o advogado ou a defensoria, como eu falei. Eu gosto sempre de falar defensoria, porque assim, se eu não tenho dinheiro, né? Eu não vou ser assistido, não. A defensoria faz um trabalho excelente. E digo de passagem, é muito bom. Então, assim, só para finalizar o que a Glória acabou de perguntar. Esse é um alimento de assinatura. Então, ela pode requerer que ele pague se ele tem a possibilidade de custear além da escola. Isso aí pode ser feito através de um acordo entre os genitores,
Caso não, o juiz vai deferir o valor atribuído à pensão. Tá certo. A Clarice eu conheço, hein? Clarice Prazer, Clarice. ela está perguntando o seguinte: boa noite. O pai do meu filho faleceu e não tinha mais ligação com o INSS. O avô tem a opção de dar a pensão? Bem, o avô é uma alimentos complementares ou subsidiário, né? Ela falou que o pai não era segurado do INSS. Foi o que ela falou, né? Isso. Aí, então não tem como pedir pensão por morte. Ó, ela diz o seguinte: o pai do meu filho faleceu e não tinha mais ligação com o INSS. O avô tem obrigação de dar pensão? Obrigação, não. Mas, por quê? O avô, quando a gente pensa, é sempre o avô da parte adversa, né? Ou ser paterno ou materno. Quando fala de avô, ele tem que ser dividido por todos. Tanto o materno quanto o paterno. Então, assim, ela vai requerer ao paterno, no caso em questão, a materna também tem que atribuir esse valor que é a possibilidade deles, porque às vezes eles também não têm possibilidade. Agora, se tem, vale ela procurar um especialista e rever, porque essas coisas às vezes é caso por caso. Tem um que tem condições e o outro não tem. Então ela vai analisar. Eles têm condições, né? Eu vou requerer. Só que ela tem que tomar cuidado, porque também isso vai cair, o avô paterno vai procurar um advogado e vai também ajuizar contra a avó materna. Eu preciso parar um minutinho, que eu tenho que mandar um beijo, porque tem um baita de um profissional aqui que eu acompanho, que eu admiro. Que legal. Quem é? Adorar que deve, ele participa aqui do Bora Conversar Comigo, que é o jornalista, coleguinho, Alexandre Tortoriello. Tá, meu querido? Então, um beijo. Não sei se você está aí ainda, mas eu sei que você passou por aqui. Então, passou, mas leva um beijo. Tá chegando várias perguntas aqui, ó, que não tá no script. Então, eu vou fazer de quem está aqui com a gente e está perguntando. Tá certo, Elaine? Certo, a gente vai responder a todo mundo. A Vivi, ela está perguntando o seguinte: até que idade o pai tem a obrigação de dar a pensão? Bem, vamos lá. Até os 18 anos, se ele não estiver fazendo. Se ele estiver na universidade, vai se estender até por 24. Já tem jurisprudência já para isso. Se ele estiver na universidade, se estende. Agora, se ele parou de estudar, mas isso também tem que ver se a criança, se for uma criança que criança não, né? Já vai ser já adolescente jovem, né? Que chama, né? Que você tenha 18 anos e não quiser mais estudar, aí ele vai ter que se sustentar. Mas se ele também não vier, porque o pai tem condições, aí ele supre. Isso também tudo é caso a caso. Porque às vezes o filho fica em casa com 18 anos e o genitor chega lá e fala assim: não, eu não tenho mais a minha obrigação. Se for judicial, vamos supor que ela tem um processo judicial. Não vai cessar aos 18 anos, somente quando entrar com uma ação de exoneração de alimentos. Alimentos, só queria só abrir um parênteses, porque muita gente de casa está na lei, né? É taxativo, tudo está escrito. Mas, às vezes, caso, vamos supor, se já tem uma sentença judicial, vai para um caminho. Se não tem, aí, vamos supor, 18 anos já não é mais a mãe que pede, né? Agora é o filho. Tá certo. A Josiane, ela está perguntando o seguinte: boa noite. Doutora, Boa noite. Você poderia esclarecer se quando o menor atinge a maioridade, já pode cessar o pagamento da pensão? Como eu acabei de falar, automaticamente, se for judicial, não. Não cessa com a maioridade. O pai tem que provocar
Foi o juiz que determinou, o juiz que tem que... Tá me ouvindo? Tá perfeitamente, está tudo ok. Tá, então assim, se for judicial, não cessa. Vai ter que provocar com a exoneração de alimentos, né? Esse rapaz ou essa moça está estudando, aí dá continuidade. Mas pai, quando faz 18 anos, já fica ligadinho. Já procura o seu advogado. A Vani está dizendo, 18 anos, corta automaticamente ou precisa da entrada na defensoria pública? Não, como eu acabei de falar, não corta automaticamente. Se tem um poder, se tem uma decisão judicial, somente o juiz que pode extinguir a obrigação dos alimentos. Então, assim, não cessa. Às vezes, até achar o menor, até citar, demora um pouquinho. Mas um dia acaba, né? Tá certo. A Cláudia está perguntando o seguinte: meu ex-marido nunca pagou pensão. Hoje, nosso filho está com 10 anos. Posso solicitar agora? Poder pode. Qualquer momento. Qualquer momento ela pode solicitar, mas não será o atrasado. Diferente se ela já entrou com uma ação judicial e ele deixou de cumprir. Aí tem as outras medidas. Mas vamos supor que a Cláudia não, ou ela está perguntando para alguém, nunca entrou com ação judicial. Começa naquele momento, porque, como eu acabei de te falar, é necessidade. Se tem... Eu não recebo com 9, com 8, eu não recebo, não? Como é que fala? Pedir você até pede, mas o juiz vai falar assim, se a senhora entrou só agora, porque entende que atrás você não precisava, né? Porque assim, alimentos é o quê? É suprir a necessidade atual. Diferente que eu estou com uma ação judicial e o pai deixa de pagar. Ou um acordo por escrito, deixa de pagar. Aí cai na ação de execução. Aí tem que provocar o Estado para ele fazer o pagamento. Mas eu acho que pelas perguntas aí ainda temos assunto para isso. Vem cá, qual o percentual, a Glória está perguntando novamente, qual o percentual que é descontado do salário do pai para 2 filhas? Tem como fazer esse cálculo assim? Então, o percentual é a possibilidade de quem vai pagar, né? E de quem vai receber. A necessidade de quem vai receber. São 2 menores, são 2 crianças, né? Qual a possibilidade dele? A gente faz um bom exemplo, como muitas pessoas falam, é 30%, né? Mas imagina só, 30% se for... A gente gosta de fazer só para as pessoas entenderem. Se fosse o Neymar, um exemplo, 30% da pensão do Neymar. A criança precisa disso tudo? Mas ela tem que ter o mesmo nível social do que o pai. Então, essas 2 garotas. Qual é a necessidade dela e qual é a possibilidade do pai? Entendeu? Então, tudo é caso a caso. Mas a gente pede. Isso aí tem que fazer uma planilha só para, né, não ficar muito solto. A gente faz uma planilha, faz um estudo da necessidade do filho, faz um estudo na possibilidade de que o pai tem que pagar. Entendeu? A Pamela Lima, ela pergunta o seguinte: quem tem direito a receber pensão alimentícia? Quem tem direito? Bem, são os cônjuges, os filhos, os pais e os avós. Né? Eles são... eu gosto de dizer que o filho ele recebe, né? Aí depois inverte o início e o fim, né? O filho, a mãe paga, o pai paga. Espero que não, né? Mas futuramente pode inverter. Aí o filho que vai assistir o seu pai. E vice-versa com o avô também. Na pandemia tivemos muito caso
de os avós precisarem pedir alimentos. Mas vem cá, esse pai nunca deu nada para o filho a vida inteira, né? E aí passou, viveu a vida. Aí, agora esse pai inverteu, né? Agora ele já está um senhorzinho, quase indo embora. Ele Ele pode pode pedir, pode pedir, poder pedir, ele pode. Aí vai uma briga de, como eu falei para você, você deixou de pedir a pensão, é o dever, é o cuidado, né, dos direitos do seu filho, entendeu? Aí quando inverte, bom, se for também, se pai fizer isso, é um pai muito cara de pau também, né? Mas aí, deixa Mas pra lá. existe, né? Existe, né? O juiz determinou, mas o pai não está pagando. O que deve ser feito é ser preso, não? É a Não, mãe. Então, tem o umas juiz etapas aí, determinou. tem uma etapa antes disso aí. Então, o pai não pagou a primeira prestação. Entra com uma ação requerendo, né, o benefício, né, que o devedor pague. Passou de três prestações, aí sim, requer ao juízo, o juiz vai dar um prazo para ele, porque assim, eu posso dizer que você deve, mas eu te paguei, tá aqui. Se ele comprovou que não pagou, que pagou, o juiz defere o pedido da mãe, né? Porque a mãe vai fazer o pedido dos atrasados, mais a prisão. Vamos supor que ele não pagou. Aí ele vai preso com regime fechado, e o fato de ele estar preso não quer dizer que não vai deixar de pagar. Ele vai fazer os pagamentos. Aí vai poder sair. Elaine, você mandou um beijo pro Thiago, seu filho? Ele tá aqui. Eu tentei ficar quietinha. Não, tem que Esse é meu orgulho. Meu incentivador. Preciso interromper de novo para mandar um beijo para um querido Eu amigo. posso também? Nossa, tem tanta gente aqui que. Vou mandar, só um minutinho. Tá, então deixa eu ver. Para o meu querido amigo jornalista que está aqui também, Kleber Rodrigues. Um abraço, viu? Oi, E Kleber. agora, por favor, mande beijos para a sua galera aí, doutora. Tem uma turma. É assim, como eu comecei a falar, né? Eu fico com medo de mexer na tela e sair. Mas tem uma galera ali que boa. A minha prima Vânia, um beijo. A minha sobrinha que eu não vejo há muito tempo, Carol, vi que ela entrou aí, não sei se foi rápido. Né? A minha colega do Rio Grande do Sul é parceira aí também, tá aí, que eu vi. Lelinha, beijo, saudade de você. E a família, né? Lili tá aí, minha incentivadora também. Vai lá. Chegou uma pergunta aqui muito boa do Tiago, Tiaguinho, nosso querido, e ele está falando o seguinte: falando sobre solicitar uma pensão alimentícia retroativa, seria possível apresentar provas de um acordo informal, tipo o WhatsApp, por exemplo? Sim. O WhatsApp ele é usado em outros tipos também de ação, né? Então, assim, é um meio, igual o e-mail. O WhatsApp, ainda mais agora na pandemia, lógico que você vai requerer, o juiz vai analisar, né? Deixa eu ver melhor, ver se eu consigo melhorar essa resposta. Deixa eu ler aqui. Se você falando sobre pensão de alimentos retroativos, seria possível. Sim. Um acordo informal. Sim. A possibilidade. Só que o juiz precisa analisar o caso aí. O que foi escrito, né? Aí, após o juiz tomar conhecimento, é que vai seguir os seus trâmites. Então, eu vou aproveitar, já que eu acho que eu consegui aqui, para ver que, de repente, posso falar com pessoas que... Glória, meu amor. Saudade. A Vivizona também está aqui, minha cliente linda. Ai, Ju, já falei de você.
Júlio César Junqueira. Beijo para os meus afilhados, tá? Eu sei que eles estão aqui. Eu falei para eles não esquecerem, eles não podem falar. Eliane Guedes, um beijo. Vou parar, senão eu vou ficar. A Camila Nogueira, Você abriu, né? Você abriu. a Camila Nogueira está perguntando como devo proceder para cobrar pensão alimentícia do pai. Eu não sei se eu já fiz essa pergunta, fiquei desnorteado. Me corrigem. Como devo proceder para cobrar a pensão alimentícia do pai que não assumiu o filho? É da mesma forma que o pai que assume. Ele tem a obrigação. Tem que entrar com a ação judicial. O juiz vai analisar, né, o fato de você não registrar, né, o pai biológico, né? Isso não isenta ele de não pagar. Ele está rindo. Uhum. Então, assim, não isenta. Tem a mesma responsabilidade. Tá. Gente, vamos ativar as ações alimentícias, entendeu? Os pais precisam. A gente fala pai, né? Mas existe também pai que vai lá e entra com a sua ação para regularizar a pensão. A gente fala pai porque. Mas é bem menor. A taxa aí de pai e mãe é bem menor, não é? São menores. São menores. São menores. Tá. Vamos para a próxima pergunta da Liane Ventura. Liane, eu acho que sempre participa aqui do Bora Conversar. Um beijo, viu, Liane? Um beijo. Qual é a documentação necessária para entrar com um pedido de pensão alimentícia? São os documentos pessoais do menor, da mãe, do devedor, né? São as provas de escola, médico, alimentação, que gasta com alimentação, o aluguel. São todas as provas que vão elucidar a necessidade dessa criança. Né? Conta bancária também é importante, porque quando o juiz fixar o valor da pensão, já tem a conta lá na inicial. Maravilha. A Vivi, ela está fazendo uma pergunta, mas eu não lembro nem do anterior, Vivi. Você tem que ajudar a gente aqui. Então, peraí. Mas se o pai não registrou, porque a mãe falou para ele que ele não é o pai. Aí é o que é? Para pedir pensão, é isso? É isso, Vivi? Coloca aí pra gente. A pergunta é: se o pai não registrou a criança porque a mãe falou para ele que ele não é o pai. Mas aí tem que fazer uma ação de reconhecimento de paternidade. Mas ela desconhece e quer que ele pague? Explica pra gente aí, Vivi. Você Vivi, ficou um pouco solto. Ou ficou, eu não vi mesmo. Não, também. Muito bom assunto. Beijo, Vera. É Vera? É. Mas, Vera, depois você me fala melhor sobre isso. É isso. Ele é obrigado a pagar? É isso aí mesmo. Sim, se ele for o pai, deixou de registrar a criança, tem as mesmas obrigações do pai que registra. Entendeu? Tá certo. Vamos para a próxima pergunta. Da Tatiana Vilas. Quando a guarda é compartilhada, como fica a pensão alimentícia? É compartilhada, mas onde é a residência desse menor? É com a mãe ou com o pai? Se for com a... Porque, assim, é compartilhada, mas ela tem uma residência base. Se é com a mãe, o pai tem que pagar. Se é com o pai, a mãe tem que pagar. Entendeu? Então, assim, o que vale é a residência do menor. O outro... Tem muitas vezes assim, eu quero rever a guarda do meu filho para não pagar. Já a intenção for essa, não vai conseguir, porque não
não exclui o dever de fazer o pagamento, não. A Vivi, ela está continuando a pergunta. Ele é obrigado a pagar, aí fica picotada para a gente lembrar, Vivi, ela falou que não era o pai, e hoje ela quer que ele pague. Né? Então, voltando lá na pergunta picotada da Vivi, ela diz o seguinte, mas se o pai não registrou, porque a mãe falou para ele que não é o pai, ele é obrigado a pagar? Aí ela está dizendo, finalizando, ela falou que não era o pai. E hoje ela quer que ele pague. Mas se for o pai, fez o exame de DNA, vai pagar. Não é isso? Vai pagar, isso. Vai pagar. Responde. Vamos para a próxima Vai, pergunta. deve, imediatamente. Criança não pode esperar. Fome tem pressa, não tem negócio Tem assim? pressa, tem pressa. O direito dele precisa ser garantido. A Cláudia Silva pergunta, o pai do meu filho morreu quando ele tinha 5 anos. Estava separado. Mas ele pagava a pensão. Após a sua morte, não recebia ajuda da família dele. Eu poderia ter entrado na justiça? Contra os pais? Porque, assim, se ele pagava, provavelmente ele tem ou ele tem emprego, ou ele era autônomo, então ele poderia pagar o INSS. Aí ela teria que abrir um requerimento junto ao INSS para verificar se pode ser pensão por morte. Agora, se ele tem condições, né, tinha condições, patrimônio, aí vai no espólio. Aí tem tem várias vertentes aí. Vamos supor que ele era judicial, não extingue, né? Aí, vai, como eu te falei, vai para o espólio dos herdeiros. Quem são esses herdeiros? Tem mais de um? E se no caso, não sei se foi aqui, né? Mas esse pai aí não tinha emprego fixo, não tinha uma renda fixa, e aí poderia pedir mas assim, não tinha dinheiro, mas ele pagava pensão. Pagava como? sei lá, não, eu tô aqui Não, eu divagando. também estou assim. Pagava como? Alguma renda ele tinha. De algum lugar vinha esse dinheiro. Formalmente ou informalmente. Cláudia, eu tentei Acho que ela aqui. quer saber se os pais têm que pagar. Aí foi que a gente voltou lá no início. Eu não sei se ela estava aí. Aí o pai dele tem que pagar, os pais têm que pagar. Sim, se tiver possibilidade de pagar. Porque os avós, ele é complemento, entendeu? Às vezes, assim, até quando tem, até vou abrir um caso assim, se os pais não têm condições, o pai e a mãe não têm condições, e a necessidade do filho é maior, e os avós têm condições, eu estou vendo muito pessoal perguntando de avô, né? Se o avô tem condição, aí vai entrar com uma ação de complemento para que esse avô que eu falo dos dois lados, tá? Não é só avô do paterno, não. Porque aqui a gente está falando muito do pai pagar, mas também do avô já é mais abrangente. Ele vai no paterno e no materno. Teria como alegar que o devedor da pensão está agindo de má fé? Por exemplo, diminuindo a base do cálculo da pensão, adquirindo consignados para refletir no contra-cheque. Porque quando o juiz determina o valor, ele fala do valor X, né? Vamos supor, de R$ 1.000, 10%, 15%. Ele pode pedir o empréstimo que ele quiser, o valor dele vai continuar. Se ele está fazendo isso, ela tem que acionar um advogado ou um defensor público para analisar, pedir a prestação de contas, entendeu? Para que ela consiga ver se isso realmente procede. Porque, assim, ele pode pedir vários empréstimos, mas o principal dele, ele não pode deixar, ele não pode chegar a querer pagar
uma conta, né, uma Netflix, não sei, e deixar de pagar o seu filho. Então, ela tem que procurar um advogado e fazer a... Eu acabei me coisando aqui, ó. Ao completar 18 anos, se for maior, se recusar. Deixa eu só concluir esse aqui. Elaine, Então, a primeira vez que eu vi uma pergunta aqui, e aí eu... ela colocou na caixinha de perguntas. Então, a gente já respondeu aí a pergunta do Tiago. Então, Peraí, se o maior se recusar a comparecer à audiência, como fazer para cancelar? Peraí, ao completar 18 anos, se o maior se recusar a comparecer à audiência, como fazer para cancelar? Provavelmente é o pai que está pagando, né? E o filho não quer audiência. Aí o juiz vai vai decretar ele sendo revel e vai extinguir o processo. Porque quando você não comparece à audiência, ou você é revel, se for autor, você desiste da ação e o juiz decreta a sua revelia ou a desistência do processo. Um beijo, viu, Rosane? Você é Rosane, mas se você quiser uma pergunta, uma resposta assim, tem que saber mais do caso, tá? Mas é mais ou menos isso. Ou o juiz, ou é autor ou é o réu. Se você for autor, você está desistindo. Aí o réu vai comparecer, o devedor, né, vai comparecer à audiência e o juiz vai decretar a desistência do processo. Rosane, um beijo no teu coração, você sabe. Beijo, Rosane. Obrigada pela sua pergunta. Muito boa, hein? Rosane, um beijo no teu coração. Você sabe que a gente tem uma ligação de vida. Você sabe disso, Ai, né? que bonita. A outra pergunta também é da Rosane. Você pode ler, doutora. Ué, mas é a mesma. É a mesma que eu botei? Ao completar 18 anos, se o maior recusar a comparecer à audiência. Eu estou desnorteado, me perdoa. Ah, deve ser. Deixa eu dar um beijinho também para a Lu Andrade, minha irmã querida, que está aqui. Deve estar com aqueles pimpolhos. Vamos para a próxima pergunta, da Simone Salles. Ela faz a seguinte pergunta. A pensão, muitos acham que é somente para alimentação. Ela também inclui outras despesas das crianças. Sim. Tem o que chama a pecúnia, né? E tem a in natura, que é a escola, o plano de saúde, o transporte, o vestimento, os medicamentos. Então, assim, é muito mais abrangente do que só alimentos. Tem toda a necessidade do menor. Como digo, da cabeça aos pés. Eu acho que essa pergunta você já respondeu, que foi da Carla Alves. Ela está perguntando o seguinte: o que inclui os gastos da pensão alimentícia? Mas eu acho que a gente já respondeu, não já? Desculpa, cortou. O que inclui os gastos da pensão alimentícia? Eu acho que a gente respondeu. Sim, acabamos de responder, que é justamente a escola, né? A escola é, né, o curso da criança. Então, vamos para a próxima. Não é só alimento, não. Perfeito. Bruna Santos. Desisti da pensão quando meu filho tinha 4 anos, mas me arrependi. Posso solicitar novamente? Agora ele está com 9 anos. Tá, vamos lá. Ela desistiu da ação, mas houve uma sentença? Porque se ela iniciou com um processo judicial, ele tem seu percurso, ele vai. Porque ali é o direito do menor. O juiz não vai decretar revelia, desistência. Então, ela tem que ver esse caso. Mas pode sim, ela pode rever. Aí se for já com decisão, aí tem que ver se tem uma decisão de pagamento, aí se tem os retroativos. Agora, se nunca teve processo, começa daqui em diante. Está acabando as perguntas. Da Patrícia Ferreira.
Irmã da minha amiga Musa, beijo. Eu tenho um filho que vai fazer 18 anos em janeiro. Ah, Ele ainda, ele ainda está estudando. Ele tem direito à pensão? sim, ele está com 18 anos. Se for para ela ajuizar uma ação, corra antes de completar os 18. Porque completando os 18, ele que vai ter que precisar ajuizar. E fica aquele desconforto, né? Processar meu pai, né? Enfim. Então, a justiça ela entra em recesso dia 20 de dezembro. Então, corra para que, pronto, que seja ela a demandar os alimentos. Mas quando ele completar 18 anos, aí será ele que vai assumir a ação. Mas se ele A, estiver estudando, ainda vai aí até 24 anos, conforme o STJ. a Cibele Alves pergunta: o genitor, depois de Beijo, 6 anos, Sibélia! o genitor, depois de 6 anos, quer ser presente. Ele é obrigado a pagar o período ausente? Não, é igual a gente já até um pouco respondeu um pouco com essa pergunta. Ela, de repente, ela entrou agora, então eu vou reforçar. Entende-se que é a necessidade da criança. Se ela não fez antes, começa a partir do momento que ela vai provocar o judiciário para essa criança conseguir os seus alimentos judicialmente, né? E, como a gente falou, às vezes a mãe fica com receio, né? Ah, não quero, porque vai ter envolvimento, né, do pai, né? Porque não sei, às vezes tem mães que demoram a procurar, né? E a criança pode estar. Eu acredito assim, quando você entra com uma ação judicial, você não tem mais contato com o pai, né? Ele paga lá, se ele quiser ver, que bom, né? Se ele não quiser ver, pelo menos o direito dela vai estar, dele ou dela, não sei qual se é menina, vai estar garantido. É importantíssimo que a gente resguarde os direitos dos nossos filhos. Ela deve entrar o quanto antes, se for, se você está perguntando para ela ou para alguém, né? Às vezes as pessoas, essa curiosidade é de várias pessoas. Estamos chegando na nossa reta final, a hora passa rapidinho. Isso é sinal de um Nossa, papo bom, gostoso, mas eu preciso, eu lembrei aqui, né? Que eu ia fazer no início, inverti, que é ah, os mitos e verdades que a gente escuta aí sobre pensão alimentícia. Então, eu vou falar e você vai me dizer o seguinte: é verdade, é mito. Explica pra gente o porquê, tá certo? tá. Pensão deve ser paga apenas em dinheiro? Mito. Mito. Não, Mito. não é mito, na verdade é uma pergunta, né? Não é verdade. É o in natura que eu acabei de citar, que são a ação de os alimentos de escola, plano de saúde, vestimenta, lazer, cursos, né? Então, esses se chamam in natura. E tem o pecúnia, né? Que é o dinheiro. Às vezes os pais querem mais em in natura porque já vai destinado eu pago a escola, aí não precisa ficar correndo atrás. Mas se puder abrir uma escadinha, se esse pai não pagar a escola, que é o dever dele, tem aquele mesmo procedimento. Provoca-se o judiciário para que ele garanta o pagamento da obrigação. Se ele não pagar a primeira, na terceira ele já pode ser preso. Dada a resposta. Beijo, Glória. Adorei aqui, adoramos as suas perguntas, viu? Beijo. Ah, meu amor, linda. Com a guarda compartilhada, não precisa haver pagamento de pensão? Desculpa, não ouvi. Como é que é? Com a guarda compartilhada, não precisa haver pagamento de pensão? Mito não é verdade. A guarda compartilhada não exime quem não mora com a criança de fazer o pagamento. Precisa pagar. E aquele que quer, eu vou ficar com a criança para não pagar. Não acontece. Tem que fazer o pagamento. Se a pensão estiver atrasada, as visitas podem ser suspensas? Não pode.
Não pode. Porque uma coisa é o alimento, outra é a visita. Se você tiver fazendo isso, você está cometendo um crime que é de abandono, né? Alienação parental. Então você não pode fazer assim, fazer birra com o pai ou com a mãe, entendeu? Você precisa entrar com ação judicial para requerer o valor dessa pensão. E a visita, porque é o bem da criança, né? Você não pode penalizar ela ficar com o pai ou com a mãe porque deixou de pagar. Tem outros meios. O valor da pensão já fixado pode ser aumentado ou diminuído? Sim, pode, verdade. Dependendo da possibilidade. Eu posso mais, pago mais. Posso menos, pago menos. Mas a necessidade da criança. Mas vem cá. Eu mudei de emprego, então vamos lá. Eu estava pagando o valor X para o meu filho, mudei de emprego e o nível caiu. Aí isso vai ser recalculado, não é isso? Pode ser recalculado, sim, mas o juiz vai analisar a necessidade da criança. Aí pode acontecer de não ser definido essa revisão a menor, que já vi casos assim semelhantes. Pai que corra atrás e pague a diferença. Bom, muito bom. A gente fala o pai, né? O devedor dos alimentos. Tá. Os avós podem ser obrigados a pagar pensão? Obrigados, não. Como eu falei, ele tem uma responsabilidade complementar ou subsidiária quando for provocado. Tá. Não é... Quem tem obrigação de pagar é pai e mãe. Se eles não podem, aí subsidiariamente ou complementarmente, você requer aos avós. Tá certo. Poderá ser fixado o valor de pensão para um filho que ainda não nasceu? São os alimentos gravidícios. Pode ser fixado e assim que ele nascer, é necessário procurar a defensoria ou um profissional, um advogado ou advogada, para requerer os alimentos, tá? Porque por lei é a mesma coisa, mas não é. São os alimentos gravidícios e a pensão alimentícia. O valor da pensão é atualizado todo ano? Como é porcentagem, a determinação, né, que quando o juiz decreta a pensão alimentícia, ele faz 10, 15, 20, 30%. Então, automaticamente, se você ganhou um valor a mais, uma bonificação, automaticamente vai vir no contra-cheque dele. Se não for contra-cheque, ele vai ter que fazer seus cálculos e pagar a diferença. Porque se a mãe descobrir que ele teve um aumento, né, e não repassou, ela pode entrar com ação e solicitar. E requerer judicialmente. Perfeito. Chega uma pergunta aqui da Vivian. Ela pergunta o seguinte. Vivian. De quem? Oi, Vivian. Leandro Silva. A pergunta é a seguinte. Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Vou ler. Minha filha me cobra por não colocar o pai dela na justiça. Sempre banquei de tudo. E ele só o plano de saúde e é da empresa ainda. Então ela está Então ele não banca nada, né? Então ele não banca nada, né? Você está deixando, ainda mais sua filha cobrando, né? Você está deixando de cumprir, né, uns deveres seus, que é zelar pelo bem da sua filha. Se ainda ela está pleiteando isso para você, você tem um dever de ir procurar um profissional ou a defensoria pública e requerer esse juízo. Porque, tem um plano de saúde? Tem, mas vamos supor que ele saia e vai para uma empresa que não tem. Ou seja, ele não vai dar mais nada.
Então, assim, quando ela pedia, ela sabia pedir, porque, assim, hoje ele tem essa empresa com plano de saúde. Então, que ele continue custeando o plano de saúde, mais o valor dos alimentos. Procure urgentemente um advogado ou uma defensoria pública. Sua filha está pleiteando, ela mesma está sinalizando. Nem que seja para botar na pensãozinha, na poupança dela, desculpa, né? Mas botar na poupança dela, ela está gritando por isso. Se liga, Vivian. E Precisamos isso aí, mandar Vivian. Se liga porque, pelo menos a sua filha, né, ela já sabe o que ela quer. precisamos mandar um beijo para uma amiga em comum que está aqui, que é a Para quem? Cidinha. Cidinha Cidinha. Zanon! Ai, eu amo essa menina. Beijo, É, Cidinha. Obrigada por estar aqui, tá? É um privilégio você aqui. tá certo. Vamos para a próxima. O Júlio está dizendo parabéns pela live. Barreto. Obrigada, Júlio César. Obrigada mesmo. Um beijo aí para a família. Abraços, queridos. Beijos para vocês. Beijos. Não acabou, não. Ainda tem pergunta. Não, vamos lá. Nem tô olhando a hora, ó. Não, tá acabando. Não, nem tô. Vamos lá. Se a pensão não for paga, posso ser preso? Você já até respondeu isso lá no início, né? Tem as suas etapas, como eu falei, né? Não é assim, eu vou entrar e vou querer preso. Porque às vezes o genitor quer ele preso, né? Mas não é assim, como eu falei. Vai entrar com a ação, o juiz vai abrir um prazo para ele vai falar, paguei ou não paguei. Se não pagou, vai dar um prazo para que ele pague, ou então vai decretar a prisão dele e ele vai ficar em regime fechado, até o pagamento de todas as parcelas. Ainda vai continuar rolando, né? Aos 18 anos, não será mais preciso pagar a pensão. Você já respondeu, acho que até essa eu sei, né? Se a pessoa Não, tiver... não assim não. Se for judicialmente, só com exoneração de alimentos. Entendeu? Não pode chegar e falar, senão você vai virar devedor. Você precisa acionar um advogado para requerer a exoneração de alimentos. Se ele estiver estudando, o juiz vai decretar até o final do curso, né? Chegou 18, fim de festa, não. Tem as suas obrigações. É dever apenas do pai pagar pensão? Você já respondeu não. Também. Olha, mãe e pai. Mãe e pai têm o dever de zelar pelo direito do filho, né? É o dever deles. O direito do filho de estar garantido os seus alimentos, o seu curso, a sua faculdade, a sua vida. Isso é muito importante, porque tem pai que vai lá e paga sem questionar. Isso é muito... apesar de ser uma minoria, mas ela existe. Mas as mães, se elas não brigarem, ficar horas na defensoria pública para requerer os direitos, né, do seu filho, os pais ficam aí. Então, vamos exercer nosso dever, que o direito é da criança. Chegou aqui uma última perguntinha, que foi da última? A pessoa cuida dos... porque os mitos e verdades acabaram. Agora chegou aqui a última perguntinha. A pessoa cuida do sobrinho. Os pais podem pagar a pensão? Sim, sim. Como eu falei, o pai e a mãe têm o dever de pagar. O tio que paga. Quem é que está... A criança está onde? Está na casa do tio, né? Pelo que ela acabou de citar. Os pais têm que pagar. Tem sim. Pode demandar contra os dois. Necessidade da criança. Perfeito. Então, já que está sendo o último, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Ai. De besteira.
Luciane Beijo. Andrade, pai, obrigada, Lu. Te amo. Márcia. Eita, às vezes não dá para enxergar. Alê. Alê, alguma coisa que eu não consegui. Para quem não conseguir ver, Bru. Glória, já Elane, falei. chegou aqui uma última pergunta Ih, da essa Rosane. última tá parecendo aquela saideira, hein? É a última da última. É, Como no tá ficando caso, ruim a ligação. Ah, a Rosane, será que você está com fone? Será que não é o fone? não, não é não. Olha, é bom. No caso, o pai seria obrigado a pagar a pensão ao filho alistado no quartel com 18 anos? Se o Pelo que eu entendi, filho. a gente está falando é o Ah, seguinte: o filho se alistou no quartel. O filho se alistou. ele está exercendo o direito dele, o dever de cidadão. Então, ele tem os alimentos. É igual está o militar. É necessário que se faça o pagamento, sim, continuar. Perfeito. Então, eu quero Ele, agradecer. ah. Termina, termina. Então, assim, ele está lá cumprindo o direito de cidadão, ele precisa se alistar. Então, ele está deixando de ou trabalhar, ou estudar, ou estou fazendo concomitantemente. Então, ele precisa ser alimentado, ele precisa do sustento dele. Aí cai na mesma seara de todos já citados, de procurar e rever isso aí, se ele não estiver pagando. Preciso encerrar essa live, preciso encerrar esse Bora Conversar. Muitíssimo obrigado, tá vendo? Passou rapidinho, foi uma delícia a Muito, gente muito discutir. rápido. Eu que Falou, agradeço. Estou muito feliz de estar aqui, né? Como você falou, 3 anos, né? Parabéns pelos 3 anos. Na verdade, eu sempre fico igual todo mundo aí, mandando perguntinhas. Agora estar aqui do outro lado não é fácil, não. Mas foi divertido. Foi importante, é um tema muito importante, que gera muitas dúvidas. O que eu tenho para falar, um pouquinho, se é que você me permite, é o dever de cuidar dos seus filhos. Também é pedir alimentos para eles. Cuide deles. Porque quando eles crescerem, eles vão agradecer. Porque isso vai ser revertido em estudo, ou própria alimentação, né? Saúde. Então, vamos lá, mães, pais, exerçam seu direito, o direito da criança, seu dever. Muito obrigada, Fábio Baeta, pelo Bora Conversar. Estou assim, aliviada de estar aqui, porque fiquei tensa, vou dizer que não, fiquei tensa, mas é muito bom estar do outro lado também aqui. Tá? Eu só tenho que agradecer. Foi um privilégio e um prazer. E agradeço a obrigado. todo mundo que está aqui, dispôs do seu tempinho, Tá né? certo. Sei que é a curiosidade de muitos, mas estar aqui prestigiando a gente, né? Foi muito bom. Obrigada mesmo. Bom, você já falou tudo. Um beijo para todo mundo que ficou aqui com a gente e até o nosso próximo encontro. Beijo, boa noite. Até mais. Até o nosso Obrigado, Elane. próximo. Bora conversar, gente. Bora conversar. Tchau. Tchau.